Aqui a gente promete e cumpre. A gente vai acompanhar hoje o resultado das primeiras pesquisas Atlas CNN, olhando primeiro para a eleição de São Paulo. Vamos aos números? Começamos com a pesquisa estimulada para o primeiro turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Quando perguntados se esses fossem os candidatos, veja como responderam os entrevistados. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece na frente com 35,6%. Ricardo Nunes, do MDB, que tenta a reeleição, tem 33,7%. Tabata Amaral, do PSB, 14,7%. Kim Kataguiri, do União Brasil, que não decidiu se vai ou não vai, tem rejeição no partido, 9,4%. Marina Helena, do Novo, 3,5%. Altino Prazeres Júnior, do PSTU, não pontuou. Não sabem, 0,9%. Voto branco ou nulo, 2,2%. Em dezembro de 2023, Guilherme Boulos aparecia com 29,5% e chegou a 35,6% agora. O atual prefeito tinha 18% das intenções de voto no fim do ano passado e agora aparece com 33,7%. Tabata Amaral tinha 6,2% e agora tem 14,7%. Kim Kataguiri foi de 5,3% em dezembro de 2023, agora para 9,4%. Marina Helena, de 0,6% para 3,5%. A pesquisa também simulou cenários de segundo turno. Numa eventual disputa entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, Nunes conseguiria 44,8% dos votos e Boulos 44,3%. 1%, aliás, um ponto percentual responde não sei. Votos brancos e nulos, 9,9%. Já num cenário de segundo turno entre Ricardo Nunes e Tabata Amaral, a candidata do PSB aparece com 44,3%. O atual prefeito com 42,6%. Não sei, 1,7%. Votos brancos e nulos, 11,4%. Segundo o Instituto Atlas Intel, não foi produzido o levantamento de segundo turno entre Guilherme Boulos e Tabata Amaral por se tratar de um cenário improvável, já que, segundo os dados, ambos disputam o eleitorado não bolsonarista. A pesquisa do Instituto Atlas Intel foi produzida em parceria com a CNN e registrada no TSE. Foram entrevistados 1.629 moradores da cidade de São Paulo entre os dias 18 e 22 de abril. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. E agora a gente vai chamar os nossos analistas. Juliana, o que chamou a atenção nessa pesquisa? Estamos também em tela com Larissa. Uma boa tarde para vocês. Vamos começar com a Juliana. Juliana, o que mais chamou a atenção? Você que está em São Paulo, nesse cenário, alguma surpresa por enquanto? Ainda nenhuma surpresa, mas é uma pesquisa, Débora. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha, para a Tainá também e para a Larissa. É uma pesquisa que também traz ali um perfil desses eleitores, né, ou de quem respondeu ali a pesquisa. E mostra, no caso de Tabata Amaral, fazendo aí um recorte, que ela tem ali uma entrada num público feminino que é bastante interessante. Por que eu chamo a atenção para esse ponto? Ela tem um desempenho ali, se fosse, né, ali para o segundo turno, passa Ricardo Nunes, isso chama bastante atenção. E essa entrada no público feminino já era uma aposta do PSB nessa pré-candidatura, eventual candidatura. Por quê? Tem ali um investimento do fundo eleitoral nessa personagem, tem ali um investimento nessa figura para entender qual que é a entrada dela com o público jovem, qual é a entrada com as mulheres e como isso pode, inclusive, ampliar o poder do PSB em outras eleições, não somente na da prefeitura. Então, esse ponto chama bastante atenção. Um crescimento muito considerável de Tabata Amaral, que está fazendo ali articulações e alianças políticas, e o desempenho com o público feminino, que é bastante bem visto por outros candidatos que possam eventualmente receber o apoio de Tabata Amaral.
Eu queria que a Larissa trouxesse um pouco sobre transferência de voto. O que ficou claro para você nessa pesquisa? Parece que não é tão fácil assim de acontecer, Larissa, embora, né, a gente olhe de uma maneira geral o perfil dos candidatos, coloque cada um numa caixinha, não é bem assim. Tudo bem, gente? Boa tarde, Débora, Tainá, Juliana, todo mundo que acompanha a gente em casa. É interessante, né? Porque as pessoas costumam imaginar que, num segundo turno, automaticamente, quem votou em Boulos no primeiro turno vai com a Tabata, quem votou em Ricardo... desculpa, seria ao contrário, né? Quem votou na Tabata no primeiro turno iria no segundo turno com Boulos e quem votou no primeiro turno no Kim, por exemplo, iria automaticamente para o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo. E a gente vai percebendo, e a Juliana traz bem, né, essa análise mais aprofundada, quando fala em questão do público feminino, que há diversas variantes dentro disso. E é essa dificuldade que muitas vezes os candidatos como um todo têm. E dentro do Palácio do Planalto, por exemplo, e a gente trouxe isso aqui há uns meses, que Lula até falou, não, vamos deixar a Tabata aí de candidata no primeiro turno, porque é importante ele levar a decisão para o segundo turno, que no segundo turno ela está com a gente. Ela, o que tudo indica, estará, mas os eleitores da Tabata de fato estarão, porque o que vai mostrando para a gente essa pesquisa é que muitos eleitores preferem votar nulo no segundo turno, aqueles que votaram na Tabata, do que irem automaticamente para o Boulos. Ou alguns até conseguem ver que votei na Tabata, mas eu prefiro o Nunes por considerar o Boulos muito extremista. Então é interessante isso, como os votos do Kim também, ele acaba alimentando o voto nulo no segundo turno. Essa é a grande questão que os comandos das campanhas tentam esclarecer. Se automaticamente não há essa transferência de voto, como fazer para que ela aconteça? Inicialmente, a ideia da equipe do Boulos era trazer a Marta para que esse público feminino que votou na Tabata no primeiro turno automaticamente votasse no Boulos no segundo turno. Não tem sido bem assim também. Às vezes, aquele público feminino, por mais que a Marta esteja ali enquanto vice na chapa, prefere anular o voto ou ir para Ricardo Nunes. É o grande desafio agora dessas campanhas, a interpretação desses números e tentar entender se existe um caminho para essa transferência quase que imediata de votos entre o primeiro e o segundo turno. Tem uma história muito engraçada, gente, sobre o presidente Lula nessa composição da Tabata. A gente lembra que muito se questionava se ele ia pedir para ela desistir, o que seria uma falta de educação e poderia soar até como machismo da parte do presidente. Fez bem em não fazê-lo, mas houve aquela tensão no entorno da Tabata Amaral e eu ouvi que ela deu graças a Deus que não encontrou, ela contando para aliados, que não encontrou com o presidente Lula nesse período em que se especulava uma conversa, que não teve margem para a conversa acontecer. E aí ela disse para uma pessoa, graças a Deus, porque é muito difícil dizer não a um presidente e eu teria que dizer. Vamos ver, não é, Larissa, se esse será o comportamento dela também no segundo turno. Ela está com muita resistência ao Guilherme Boulos. Pelas conversas que a gente tem na campanha dela, há uma crítica muito contundente a Guilherme Boulos e isso será usado. Não tem combinado de não agressão. Pelo contrário, a Tabata Amaral ela já está demonstrando qual será a postura dela. E se precisar mirar em Guilherme Boulos, possivelmente um futuro aliado, ela vai. Então, isso pode até complicá-la quando esse apoio for dado, né? Se for dado, Débora. E é interessante porque, pegando o que a Larissa falou, né? O que cabe, como atrair esses votos, cabe aos outros candidatos tentarem poupar os ataques ao terceiro colocado, né? No caso aí, pelo cenário tão prévio, mas de Tabata Amaral. Então, quer dizer, quem são os dois favoritos não vão poder, a gente já vê isso, cuidado para atacar a candidatura da Tabata, para não queimar as pontes depois e para manter. Por mais que ela tenha resistência, mas os outros querem o quê? Manter a ponte, né? Bom, vamos lá. Acho que dá para a Juliana falar rapidinho aqui. Ju, você quer falar sobre o Boulos agora? Conta pra gente o que você tem. Um desafio histórico, só para a gente registrar aqui, do Boulos, né? Que tem ali uma entrada com mais jovens, não tem muita entrada com evangélicos, está ali no empate, mas pouca entrada com
com quem recebe o Bolsa Família. Esse é um ponto fundamental. Até por isso, Marta está sendo chamada para essa campanha, é ali a vice que vai conversar com as periferias, mas é uma pesquisa que ainda mostra essa resistência e um caminho longo que o candidato vai ter ali que percorrer para conseguir conquistar essa parte do eleitorado. Quem está mais na periferia, quem tem ali o cadastro único, recebe esse benefício do governo, mas ainda não dá o voto para Guilherme Boulos, que é justamente o candidato apoiado pelo presidente Lula.